Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Culto Kairos. Que Deus possa te tocar a sua vida, que esse culto seja transformador para você. Vamos juntos orar para nós começarmos este culto que será extraordinário. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Que isso venha falar ao nosso coração, que nós possamos sentir a tua presença, mesmo distantes, mas em um só espírito, que isso venha falar conosco. Queremos ouvir a voz do teu coração, queremos saber as verdades sobre o teu reino. Que o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como diz a oração do Pai Nosso. Que nós possamos ser abençoados através desse culto. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Bom culto para você. Boa noite, Juventude Kairos. Boa noite você que está nos assistindo nessa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, não presencialmente, mas por essa live. Eu acredito que o amor de Deus ele vai influenciar, vai invadir, sabe, vai abordar todo o seu lar, na sua casa nessa hora, e que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao seu coração nessa noite. Hoje a gente vai estar trazendo a nossa palavra. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o reino de Deus. Vai ser essa série de palavras desse mês, o reino eterno. Eu acredito que o Espírito Santo ele tem algo para falar ao seu coração. Eu acredito que ele tem algo para fazer, sabe, grandes coisas através das nossas vidas. E não é esse momento que às vezes a gente vê empecilho, dificuldade que vai nos atrapalhar de levar a palavra, sabe, de poder levar o amor do Senhor a cada pessoa, e que a gente possa fazer a nossa parte, que é cumprir, sabe, a vontade de Deus, e através das nossas vidas, o reino de Deus, sabe, a palavra de Deus, ela não cessar, mas ela continuar, sabe, em cada lar, em cada vida. Nessa noite, eu queria abordar com vocês um texto que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Quando a gente se trata sobre o reino de Deus, eu gosto de pegar muito o exemplo de Jesus, porque eu acredito que a pessoa que veio, sabe, anunciou a vontade de Deus em todo momento, sabe, Deus ele tinha essa relação vertical com o Pai. A gente vê que na passagem lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 9, a gente vê que Jesus ele nos ensina a orar, e na passagem ele diz que seja feito na terra assim como é no céu, sabe? E que o Espírito Santo de Deus ele possa nos moldar cada dia, sabe, trazendo o reino de Deus até essa terra, porque eu acredito que o reino de Deus ele é eterno, sabe, ele não tem fim, mas o reino de Deus presente nas nossas vidas hoje, a gente possa estabelecer o reino de Deus, sabe, que através das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus ele possa nos moldar, sabe, para poder trazer a verdade daquilo que o Espírito Santo tem nos mostrado, tem revelado às nossas vidas. E como texto base de hoje, eu queria que você que está na sua casa abrisse comigo lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 1 e versículo de número 31 e versículo de número 32, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Então a gente vou ler outra versão aqui. Outra parábola nos propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então o Espírito Santo de Deus, ele trouxe essa palavra ao meu coração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus, e eu acredito que a gente pegou 2 tópicos aqui. Eu não posso ir muito rápido, eu vou fazer essa piada porque não tem problema, mas eu não posso falar muito. Eu tenho poucos minutos para poder trazer uma reflexão aos nossos corações, mas eu acredito que o Espírito Santo ele vai falar no meu e no seu coração. Então, hoje a gente leu aqui em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 38 e 32, que ele diz que o reino de Deus ele é comparado ao grão de mostarda. Nessa parábola, a gente vê que Jesus ele fala que o reino de Deus ele é comparado a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, sabe, o semeador ele veio, pegou, plantou no seu campo, e quando ela produziu frutos, ela se tornou a maior de todas as árvores, sabe, dando sombra para as aves do céu que vinham, sabe, se abrigar debaixo dela. Então a gente vê que o reino de Deus, nas nossas vidas, a gente trazendo isso para as nossas vidas, aplicando isso, eu acredito que o reino de Deus é as nossas vidas, sabe? Eu acredito que o reino de Deus ele vive em cada um de nós. E quando a gente pega essa parábola, sabe, a gente vê que essa semente, a gente tem que plantar ela para que através dela isso possa produzir. Eu acredito que as nossas vidas hoje, a gente se depara com tantas dificuldades,
mas eu acredito que o reino de Deus, sabe, ele vai ser estabelecido e ele vai, sabe, se alinhar com a nossa vontade a partir do momento que a gente planta essa semente, a partir do momento que a gente faz a vontade de Deus, sabe? Que a gente se deixa ser moldado todos os dias pela vontade de Deus, que a gente se deixa todos os dias, sabe, ser influenciado por aquilo que o Espírito Santo ele tem nos moldado, aquilo que ele tem nos movido. Eu acredito que o reino de Deus, sabe, ele é algo fantástico, porque ele é algo que para as pessoas pode parecer algo minúsculo, sabe? Porque a gente vê tantas pessoas que não acreditam, sabe, em Jesus, e a gente, esse pequeno grão de mostarda que vai ser plantado no meio dessa terra, no meio dessa geração, sabe, que no final de tudo a gente vai ser essa grande árvore que vai, sabe, dar abrigo para as pessoas e que as pessoas vão vir se abrigar em nós, sabe? As pessoas vão vir, sabe, ter conselho conosco, sabe? As pessoas vão vir ter conselho com a gente porque a gente vai estar levando, sabe, a palavra de Deus, a gente vai estar levando o reino de Deus sobre as nossas vidas. Eu falava isso, não sei, um tempo atrás, porque eu acredito que para o reino de Deus ele ser estabelecido, eu sempre falo isso nas minhas palavras, eu acredito que eu não tenho que esperar do outro. A partir do momento que eu sei que eu tenho que plantar a minha semente para que isso possa dar fruto, sabe? É a vontade de Deus sendo feita através da minha vida. E dentro disso eu separei 3 pontos que eu vou falar rapidamente com vocês, que eu acredito que é importante para que o reino de Deus ele possa ser estabelecido nas nossas vidas e que a gente possa compreender, sabe, um pouco mais do reino de Deus. A gente vai estar tendo essa semana e na semana que vem a gente vai estar tentando complementar isso e abordando um pouco mais para que isso possa ficar claro nas nossas vidas. E o meu primeiro ponto é, para que o reino de Deus ele possa se estabelecer, temos que plantar a semente. Assim como a gente vê, sabe, que o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda, mas que um homem, sabe, pegando dele, semeou no seu campo, a partir disso a gente pode ver que às vezes o grão ele pode ser pouco, a gente pode estar olhando e falar, mas, sabe, é tão pouquinho que eu faço para o reino de Deus, sabe, como a vontade de Deus vai ser feita através da minha vida. Mas a gente tem que tomar a atitude de poder, sabe, estabelecer o reino de Deus através das nossas vidas, mas tendo fé que no final de tudo é a vontade de Deus sendo feita através de nós. Que a vontade de Deus sendo feita através da minha e da sua vida, que é o reino de Deus, sabe, sendo estabelecido nessa terra, que as pessoas possam conhecer, sabe, a vontade de Deus através das nossas vidas. Então, meu primeiro ponto é para que o reino de Deus, ele possa, sabe, se fortalecer, ser estabelecido nessa terra, a gente tem que plantar a semente. Porque muitas das vezes Deus, ele nos dá a semente, mas a gente planta em lugares errados, que, sabe, não vai frutificar, que no final de tudo, sabe, não vai dar essa grande árvore em que as pessoas vão olhar para a gente como um exemplo, vão querer se abrigar, sabe, através das nossas vidas, vão querer ter conselho, sabe, vão querer ter essa transformação de vida, porque elas têm, sabe, essa visão das nossas vidas, que a gente busca primeiramente o reino de Deus, sabe, toda a sua justiça, para que, sabe, a vontade de Deus, ela possa ser estabelecida através de nós. Então, para que isso possa acontecer, sabe, a gente tem que tomar a nossa primeira atitude, para a gente poder compreender o que é o reino de Deus, a gente vê que é comparado a um grão de mostarda, mas que a gente possa pegar esse grãozinho, sabe, e plantar para que isso lá na frente possa ser, sabe, uma grande influência no meio da nossa geração. A gente tem pregado para jovens, mas você às vezes é mais velho, sabe, está vendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele conta com você também. O reino de Deus, ele tem que, sabe, ser estabelecido através de cada um de nós. Eu não tenho que esperar do meu irmão, mas se eu faço a vontade de Deus, se eu pego a minha semente e eu planto ela, futuramente isso vai, sabe, dar fruto e o Espírito Santo de Deus, ele vai se alegrar das nossas vidas. Então esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é o reino de Deus, ele começa em nós. Quando plantamos essa semente, então carregamos individualmente o reino de Deus nas nossas vidas. Eu gosto disso porque eu acredito que viver a vontade de Deus, é lógico que a gente vem na igreja, a gente às vezes está em comunhão com as pessoas, e isso é muito legal, mas eu acredito que viver a vontade de Deus, sabe, viver os propósitos de Deus é individualmente. Cada um tem o seu propósito, porque se eu não compreender o que eu preciso de fazer para o reino de Deus, sabe, para a vontade de Deus ser estabelecida, não vai acontecer, porque se eu sempre esperar do meu irmão, sabe, se eu sempre esperar alguma influência, algum mover de Deus para que eu possa começar a fazer, está tudo errado. Porque Deus, sabe, ele veio, não precisava, veio, sabe, padeceu por mim e por você, sabe, morreu por nós sem nem mesmo pensar, poxa, sabe, o que eu faço? Não, instantaneamente, poxa, eu preciso de alguém para poder, sabe, ser, sabe, sacrificado no lugar deles porque eu amo eles, sabe, Deus, pensando nisso, Jesus se colocou à disposição, veio até essa terra, sabe, anunciou o reino de Deus, morreu, sabe, e hoje deixa essa continuidade através das nossas vidas. E se a gente compreende isso, sabe,
que através de cada um de nós, que o reino de Deus ele é estabelecido, a gente começa, sabe, a viver a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente começa a viver, sim, sabe, a ver os propósitos de Deus sendo cumpridos através das nossas vidas. E como uma geração que eu acredito que é baseada em cima de palavras, sabe, em cima da verdade, que é a Bíblia, eu acredito que a gente é forte por causa disso, sabe, porque a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a vontade de Deus e a gente pratica isso. Então, quando a gente pega as nossas sementinhas, sabe, esse grãozinho de mostarda, planta individualmente, sabe, pensando aqui agora individualmente, sabe, fazer a vontade de Deus, cada um fazendo a sua parte, isso no contexto geral, sabe, na nossa comunhão, isso, sabe, lá no final vai ser uma grande coisa, sabe, um grande mover para o reino de Deus. E a gente vê que a cada dia isso, sabe, vai ser estabelecido e as pessoas vão, sabe, através das nossas vidas conhecer a bondade de Deus, a vontade de Deus, sabe, que é perfeita e agradável nas nossas vidas. Mas se a gente, sabe, tem pegado essa semente, plantado em lugares errados, a gente não tem, sabe, compreendido o que realmente, sabe, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, a gente acaba se perdendo. Então, a partir do momento que eu carrego individualmente o reino de Deus na minha vida, eu começo, sabe, a estabelecer o reino de Deus que ele é eterno, sabe? Ele é real hoje nas nossas vidas, mas ele é um reino que sempre existiu, sabe? A vontade de Deus, sabe? Os propósitos de Deus sempre existiram. E que isso possa ser cumprido através das nossas vidas também nos dias de hoje. E o meu terceiro ponto é, parecido com um grão de mostarda, o reino de Deus ele começa pequeno, mas se estamos no objetivo, vamos expandir esse reino. Por quê? A gente pode compreender que no começo é um grãozinho de mostarda, mas a partir do momento que a gente compreende que a vontade de Deus, ela começa pequenininho, e a partir do nosso processo, a gente vai tendo essa maturidade, porque a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 19, que a criação, ela aguarda que os filhos se manifestem, sabe? Então, os filhos de Deus, aqueles que, o Espírito Santo de Deus, que Deus ele tem prazer em habitar, que ele tem essa confiança de depositar a sua palavra para que o reino dele possa ser estabelecido, sabe, nas nossas vidas e a partir disso nessa terra. Que a vontade de Deus ela possa ser feita através das nossas vidas, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, como eu disse. E se a gente, como filho de Deus, tem cumprido esse propósito, tem feito a vontade de Deus, a gente compreende, sabe, qual é a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Então, falando sobre o reino de Deus nessa noite, sabe, abordando um pouco, em poucos minutinhos, porque a gente não tem muito tempo mais, a gente está nesse ponto que a gente tem que filtrar tudo, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele falou ao seu coração nessa noite. Então, primeiro ponto, para que o reino de Deus ele possa se estabelecer, temos que plantar a nossa semente. Segundo ponto, o reino de Deus ele começa em nós. Quando plantamos essa semente, então carregamos individualmente o reino de Deus nas nossas vidas. O meu terceiro ponto, que é parecido com um grão de mostarda, o reino de Deus ele começa pequeno, mas estamos no objetivo e vamos expandir esse reino. Então, a gente vê no finalzinho do texto, o qual realmente, no versículo de número 32, realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, para a gente, sabe, ter essa reflexão nessa noite, que o reino de Deus ele é parecido com um grãozinho de mostarda. A gente, sabe, vai aos poucos implantando a vontade de Deus através das nossas vidas, mas se a gente para e não dá sequência nisso, sabe, o reino de Deus ele vai ficar estagnado. Mas a vontade de Deus ela possa ser feita através da minha e da sua vida. Que a gente possa pegar esse grãozinho de mostarda, sabe, plantar, e que através disso a gente possa ter a fé que um dia Deus ele vai nos levar a lugares tão grandes que a gente nem imagina, que a vontade de Deus, o reino de Deus vai ser estabelecido através da minha e da sua vida. Então essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, abordando muito rapidamente, mas a gente teria muitas coisas para poder abordar, mas eu acredito que esses são pontos chaves para que a gente possa compreender o reino de Deus, que é eterno, sabe, duradouro, e que a vontade de Deus ela possa ser estabelecida e feita através das nossas vidas, da minha e da sua vida. Não o Dozinho como líder aqui na frente, mas o Dozinho, sabe, como o entendedor que eu não sou nada, sabe, perto da grandeza do Senhor, mas que Ele me escolheu para poder fazer a vontade dEle, sabe. Então que a gente possa levar o reino de Deus, que a vontade do Senhor ela possa ser feita através da minha e da sua vida. E essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, que a gente possa compartilhar isso com você e que o Espírito Santo de Deus ele possa ter falado ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.